Então, estamos nós aqui mais uma vez, dar continuidade hoje ao nosso conteúdo. Só uma coisa, gente, como é que estão aí vocês com a questão do trabalho que eu passei, a tradução do prefácio daquele livro? Já fizeram? Eu tô Estão na peleja. fazendo? Na beleza? Tô na peleja. O bicho é Beleza. meio, meio coisado. Meio trabalhoso. Aham. Vocês têm até que dia? É até sábado, dia 27. Isso, até sábado. Vocês têm mais uma semana aí para se debruçarem sobre ele. Eu já disse, se precisar, vocês me procuram. Tá? Eu posso tirar dúvidas. Eu não se acanhe, não. Estou aqui para isso, para ajudá-los. Tá bom? Eu não tenho medo de perguntar no WhatsApp, qualquer coisa. Eu testei um pouco longo, mas eu dei um prazo para vocês, ó, prazo bem longo. Então, aproveite agora a última semana para terminar. Não deixe para a última hora, não, tá? Porque o sistema lá do núcleo, ele tem um dia certo, eu até que tenho que ver como é que vai fechar o sistema de notas, porque aí eu não quero ter que pedir coordenação para reabrir, eles não gostam. Né? Porra, porra. Então vamos nós aqui, deixa eu ir lá para a página do PDF. Então, Lectio para 13ª. Resumo. Nós já vimos aquela parte toda ali sobre Júlio César, vimos também sobre Cícero, Catilina, coisas do tipo, e já estamos saltando aí para a parte final aí da história de Roma, dentro do método, né? E depois nós vamos iniciar a parte religiosa do método. Acho que foi o Marcos que disse que a partir, cada lição, Marcos, você disse que começava a 44, né? A parte textos voltados para a Bíblia. É, a próxima, 44 em diante, Uhum. Eu já tinha dado uma já, olhada, né? já tem umas coisinhas já. Certo. Bem. Aí vamos terminar esta, aí esse PDF termina nessa lição aí. Aí eu envio para vocês no WhatsApp mais algumas lições, né? E nós vamos ver esta e vamos tentar ver a 44 também. Eu fiquei de sair um pouco mais cedo, né? Tudo uma consulta. E é um pouco longe de casa, então tem que se antecipar. A gente sabe como é que é o atendimento médico no Brasil. Então, hoje o conteúdo gramatical é sobre subjuntivo, né? No tempo mais perfeito, no modo ativo. O modo subjuntivo, tempo perfeito, a voz ativa. Resumo. Augusto não apenas derrotou Sexto Pompeu. Lembra quem é Sexto Pompeu? O sobrenome dele aí já é para avivar a memória de vocês. Sexto Pompeu, ele era filho de Gneu Pompeu, né? Pompeu o Grande. Sexto Pompeu, mas Augusto não apenas derrotou Sexto Pompeu, mas privou Lépido de sua autoridade. Assim sobraram apenas dois dos triunviros. Assim, tem o segundo triunvirato, que era Pompeu, Lépido e Augusto, né? Antônio apaixonou-se por Cleópatra, rainha do Egito. Consequentemente, ele se divorciou de Otávia, irmã de Augusto. Augusto derrotou Antônio perto de Ácio em uma batalha naval. Em seguida, ele perseguiu Antônio e Cleópatra até o Egito. Lá eles cometeram suicídio no ano seguinte. Augusto entregou sua autoridade ao Senado, mas logo a recebeu de volta. Vamos ver o que é que o texto nos fala deste
último momento antes de Augusto conseguir ter em suas mãos todo o poder de Roma. Aqui na nota lateral nós temos o cum, só que esse cum aqui não é uma preposição, tá? É a mesma forma, mas aqui no caso é um advérbio. Aí pode ser quando, embora. Temos aí o verbo privavit, o verbo privar, está no pretérito perfeito aqui. Terceiro, it, que é o abandonar, desertar, também está no pretérito perfeito. Tem o subjuntivo do verbo essa pontifex, pontífice, sacerdote, né, romano. Pulcher, interessante, já rodamos vários quilômetros na lição, agora que aparece o adjetivo. Pinguis, que é gordo. Tem outra palavra também para gordo, que é o crassus. Tá? Crassus também pode ter esse sentido aí, dependendo do. É política, é baniu, expulsou. Essas são as palavras que vão aparecer novas, né, no nosso vocabulário hoje. Isso é um pouquinho mais longa, tá? Tende, daqui para frente, as lições se alongarem, mas nunca ficam muito longas, no máximo uma página e meia. Tá? Não há por que ter medo. Vou com essa leitura aí, daqui a pouco eu coloco vocês para trabalharem também a questão da pronúncia. Lepidus erat unus ex triumviris. Fica tudo. Lépidos era um dos triunviratos. Os triunviros, tá? O Triunviros. triunvirato, aí Era o quem está grupo. dentro do É o grupo grupo. É dos o três homens? triunviro, é o participante, né? Isso, o triunvirato é o grupo e o triunviro era quem participava, um dos homens, né? Um dos tais. Então, Lepidus era unus ex triunviris, era um dos triunviros. Bom, navigavit in Sicilian com Augusto, com oh, Augustus pugnaret com Sexto Pompeio, ut auxilium daret Augusto. Aí esses verbos pugnaret, auxilium, punharet, né, melhor dizendo, a pronúncia clássica aqui, aparecendo. Então, punharet com Sextum, ut auxilium daret Augusto. Quando aparecem essas formas aí, no caso, é o presente do subjuntivo, melhor, aí é o. Não, é o perfeito. Então vocês têm que recorrer, está na dúvida do perfeito do subjuntivo em latim, qual forma usar, e você recorre à gramática do latim, saber qual é essa forma em português. Tá? Então, navigabit in Sicilian, com Augusto, punharet, com Sexto Pompeio, ut auxílio daret Augusto. Lembrando que esse cum aí, não é o advérbio. Aí, é que nós temos que ter atenção nas desinências, tá? Deixa eu ajudá-los. Você pega aí uma gramática, você tem aí qualquer, Napoleão, La Maison, a gramática do Ravisa, tá? Então, todas as gramáticas elas trazem
as tabelinhas com os verbos, os modos indicativos, subjuntivos, as desinências e com exemplos que você pode usar para traduzir. Quando nós pegamos por exemplo, aqui a do. Falando? Ah, tá. Quando você pega, por exemplo, a do Napoleão Mendes Almeida, que eu tenho aqui em mãos, aí ele tem aqui o modo indicativo, uma coluna, aí do outro lado nós temos o modo subjuntivo, aí ele tem o presente, tem o imperfeito, tem o perfeito e tem o mais que perfeito. Aí nós temos que ter cuidado porque tem as desinências são bem parecidas. No caso aí, temos o verbo punhare e o verbo dare. Essas desinências aí, punharet e daret, são da terceira do singular, eu tinha dito perfeito, né, mas é do imperfeito. Tem que ter cuidado porque esses verbos de subjuntivo são bem parecidos às desinências. Aí no aret, a desinência aret é de terceiro do singular. Aí nós traduzimos no subjuntivo como fosse um subjuntivo perfeito, uma desinência ace. Aí diz assim, navegavit in Sicilia cum Augusto punharet, cum sexto Pompei ut auxilio daret. No caso, punharet aí, nós traduzimos lutasse, combatesse, e o daret como desce. Tá? Só que vocês têm que fazer umas determinadas, digamos assim, adaptações para ficar interessante a sua tradução também o seu entendimento. Então, se fôssemos fazer assim, navegou para Sicília, isso aqui é o exemplo que eu estou dando, daí vocês prestem atenção e vejam como vocês podem adaptar. Navegou para Sicília quando Augusto combatesse com Sexto para que auxílio desse a Augusto. Se você acha que, da forma que eu falei agora, ficou interessante, tem muito prejuízo de entendimento, você deixa dessa maneirinha aí. Ele está bem vamos dizer assim, bem ao pé da letra, tá? Mas se você achou que não tem nenhum prejuízo, que não precisa adaptar o tempo verbal aí do subjuntivo, então fica dessa forma. Se você acha que precisa adaptar, aí você vai dar uma adaptada no verbo, tá certo? Suponhamos que você pega um texto desse, você vai ler para alguém, vai traduzir para alguém, então você tem que buscar uma forma, não diga alguém, mas é uma questão de exemplo, né? No sentido de que se você traduz bem para alguém, também você pode, isso a tradução vai ficar boa para você. Então, se nós disséssemos, navegou para a Sicília quando Augusto combatesse com o sexto Pompeu para auxílio, para que auxílio, esse último pode ser bem para aqui, para que auxílio desse a Augusto. Como é que vocês acham? Ficou interessante? Fica melhor combatia, né? Fica melhor combatia e também no último auxílio dar a Augusto. Pode ser. Tá? Pode ser. E aí, professor, essas variações de tradução, é porque não tem uma palavra correspondente no português, né, para esses tempos aí, né? Para o tempo, para o contexto, então você tem que fazer uma adaptação. Tá? E, em latim, especialmente essa questão da adaptação dos verbos, dos tempos e dos modos, nós chamamos consecutio temporum. Tá? Eu lembro que eu preparei alguma coisa sobre isso no PDF, agora eu acho que eu não enviei para vocês. Tá? Deixa eu procurar aqui, eu já envio para vocês no WhatsApp, porque dá uma ajuda legal para trabalhar com essas adaptações dos verbos, sabe? Aí eu quero já de novo, ou mais uma vez,
ouvi a Karen que falou, não sei se foi a Karen, foi a Ana Paula, isso eu acho que eu tenho certeza que eu fiz. Eu não me achar no meio dos meus arquivos aqui. De qualquer maneira, eu envio para vocês depois, mas eu sei que eu fiz. Não estou achando. Então, quem foi que falou aí agora há pouco? Foi a Karen, Sobre foi? os verbos, fui eu, a Karen. Sim. Depois fala, Karen, de novo, como é que você acha que fica melhor? Ah, eu tenho que anotar, peraí. Navegou para Sicília quando Augusto combatia com Sexto Pompeu para dar auxílio a Augusto. Sempre fica Isso. menos esquisito, né? Fica mais esquisito. Aí, o que foi que eu propus, né? Ficou meio esquisito. Aí, se você pega a sua forma, ele navegou para Sicília com Augusto, quando Augusto, melhor dizendo, quando Augusto combatia com Sexto Pompeu. Se eu botasse aí depois, para que desse a Sicília Augusto, dá para ficar inteligível, não é? Eu uso ali o pretérito imperfeito no primeiro momento, e por conta do último, aí eu posso usar para que desce, não é? Ou então, se você quiser, para dar. É o que mais usamos, não é? Nós, é o que mais usamos, é o para dar. Fica, fica interessante essa tradução. Aí nós continuando. Augustus Vicit Sextum Pompeio Iam dictu est. Sed etiam privavit lepidum potestate. Tá pequena a fonte não, né, gente? Tô olhando aqui na minha tela, não sei, eu tô achando um pouco pequeno, mas vocês podem me dizer aí se está pequeno. Eu posso tentar. Vou dar lá um zoom, independente de vocês dizerem ou não, né? Dá para aumentar? Perdão, professor, qual é o que o senhor quer que a gente traduza? Eu me perdi aqui. Deixa eu dar o zoom aqui e marcar para vocês. Aqui, ó. Vou colocar aqui na seta. Nós precisamos ter o seguinte cuidado. Aqui, nesse vistit, tá? Essa palavra é muito. Esse verbo, a terceira pessoa do singular, ele é muito parecido com o presente, tá? Muito parecido. Aí, no caso, está no pretérito perfeito. No presente é vincit, tá? Vincit. Enquanto no perfeito, no pretérito perfeito, é viscit. Vincit para o presente e viscit para o pretérito perfeito. Então, nós temos que ter atenção quanto a isso. E pode acontecer mesmo de vocês confundirem, tá? Então, aí nós temos o verbo vencer no pretérito perfeito ativo, tá? No indicativo. Então, Augusto vicit sextum Pompeio, sicut iam dictu est, sed etiam privavit lepidum potestate. Podemos ver que Augusto era muito mais, sobre certos aspectos da manipulação do poder, mais inteligente que Júlio César. Júlio César perdoava seus inimigos. Augusto vencia Sexto Pompeu, assim como já foi dito, mas também privou o poder de Lépido. Isso, Augusto venceu, tá? Dá para você traduzir que ele venceu, dentro desse contexto, nenhum problema, sem fazer adaptação para o pretérito perfeito. Augusto venceu o Sexto Pompeu, assim como já dito, como já foi dito, mas também, não é? Privou o Lépido do poder.
antônio. Lepidus N, cum sextus fugisset, conatus est maiorem potestate capere. Veja que esse fugisset parece com o nosso pretérito perfeito, lá do subjuntivo. Mas aí é o pretérito mais que é perfeito. Aí você tem que traduzir por um verbo, vai ter que fazer uso de um verbo auxiliar, tá bom? Lepidus N, cum sextus fugisset, Pois conatus est... Lépido, tendo sexto fugido, tentou tomar um poder maior? Isso, tomar, capturar, não é? Conquistar. Conquistar fica interessante também. É, Fica dentro dessa perspectiva de luta de poder, não é? sim. Mas fica ao seu critério. Por exemplo, eu gosto do conquistar, mas se você gosta do tomar também, o resto, no final das contas, o resultado é o mesmo, né? Conquistar fica melhor. Tá bom? Quando eu estava na graduação, fazendo as disciplinas de latim, é muito comum, né? Os professores querem que você traduza igual a eles, né? Porque cada um de nós traz dentro da cabeça vamos dizer assim, uma lista vocabular, né? Então, se você, sua lista vocabular, se seu dicionário interno tem preferências, e as preferências batem com o sentido do contexto, eu não tenho nenhum problema com a sua preferência. Não vou obrigar você a traduzir igual a mim, não. O importante é que nestes caminhos nós cheguemos ao mesmo destino. Muito bem. Professor, esse Oi? conatus est, e nesse contexto, como é que fica a tradução dessa palavra? Essa construção? Traduz ele como você vai traduzir como um verbo semelhante ao nosso pretérito perfeito, né? É uma palavra de pretérito ou de passado. Então, quando Lepidus tinha fugido, tentou capturar o maior poder. Aí quem foi que tentou? O Augusto. Tá? Deixa eu ver se é Augusto mesmo. Um dos seis tinha fugido. Na verdade foi Lépido. Só que aí o Augusto foi mais esperto do que Lépido. Tá? Tentou. Você traduz como um pretérito perfeito. Tá certo? Em alguns contextos vai aparecer as formas verbais muito parecidas com essas. O verbo sum como auxiliar. Só que vai ter valor de voz passiva. No entanto, aí, professor, como é que eu vou saber se é praticamente igual? E vai ter na voz passiva, porque vocês vão poder identificar dentro do contexto um agente da passiva. E, professor, como é que é o agente da passiva? O agente da passiva vai ser o ablativo com a preposição a ou a preposição ab. Quando aparecer, se aparecer nessa lição ou nas próximas, eu vou identificar para vocês. Mas, por enquanto, aqui o conatus você traduz como se fosse o pretérito perfeito mesmo. Embora a forma verbal não seja uma forma de pretérito perfeito, como nós já conhecemos. Ele está muito, muito mais para uma forma participial. Bom, então, conatus est, uma forma que apareceu muito nas lições passadas, por exemplo, mortuus est. Apareceu demais. Aí nós sempre vamos traduzir como um morto, né? Ou morreu, vai depender também da situação do contexto, mas morto, foi morto, tá bom? É sempre nesse sentido de passado. Independente se nós usamos só uma forma verbal ou usamos um verbo auxiliar. Captou? Karen? Eu falei rápido demais. Sim, não, entendi. Às vezes eu falo rápido, tá, gente? Rápido. Às vezes eu estou dando aula e eu paro assim, aí eu penso, eu falei tão rápido. Acho que nem eu entendi. Mas eu tento falar não tão rápido com vocês. Às vezes pode ir controle, né? Sed milites lepti desceruerunt eum. Mas os soldados de Lépido o abandonaram. Abandonaram, né? Desertaram, se você não quiser abandonar.
tem que usar pronome, né? Muito bem. Quando, é interessante, né? Não só nesse contexto aí, mas nesse contexto fica bem destacado, né? Quando o general, no caso o Leto, não tem a tropa na mão, no sentido de ter a fidelidade do seu exército, era muito comum, né? Que os soldados, os militares abandonassem. Aí abandonando já era, já perdeu a batalha. Augusto não interfere Lepidon. Misset eu Roman. Vamos ler só esses dois pequenos períodos. Augusto não interfere Lepidon. Lembra que é o interfect, o verbo interficere, interficere. Assassinar, né? Augusto não Assassinar, matou matar. Lépido em jogo a Roma. Já expliquei um pouco da etimologia desse verbo já para vocês? Já, não é? Não lembro, professor, mas acho que já. É quando você é inter, não é? Esse prefixo formado de uma tem sentido de você atravessar alguém, né, com a lâmina, um pouco desse sentido. É o assassinar, não é o matar. Interficere, fazer. O fischer é uma variação do verbo facere, né? Fazer. Fazer passar por entre a pessoa, ou seja, transpassar, né? A pessoa com a arma. Cadê? Então, Augusto não. Nesse caso aí, Augusto não matou, né? Usou de misericórdia. Mas o que ele fez? Misset eu Roman. Misset aí não é o pretérito perfeito do verbo mittere. Lembra o que é o mittere? Professor, o mittere parece emitir, não é? Enviar, em português. A forma mais parecida com o latim é o emitir. Está no perfeito. Eu já disse aqui, né? Quase dei a tradução para vocês. Alguém só diga. Misset eu Roman. O Vinícius tinha traduzido, professor. O Já, enviou né? para Roma. Pronto. Perfeito. Aí, Vinição, preste bem atenção. Sim. Aqui o verbo misset, só a questão dos casos aqui, ó. Roman, está no acusativo, porque o verbo pede, né? E o pronome também. Fiquem atentos a isso, né? Tentem identificar as desinências. Já falei e repito. Uma das formas, uma das maneiras que o latim nós podemos ficar atentos é a questão do latim, enquanto estamos aprendendo, e a vida inteira nós vamos estar sempre encontrando algo novo. Mas nesse caso aqui é o básico, tá? É o básico, que é sempre saber identificar os casos. O acusativo é um dos mais fáceis, né? Você sempre vai ter a letra M ao final, quando é singular, a letra S no plural. Ibi lepidus remansit per relinquanuitam suam. Ali, Lépido permaneceu por todo o resto de sua vida. Isso. Todo o resto disso fica assim. Não tem um todo aí, tá? Mas eu entendi a sua tradução, vamos dizer assim, expressiva, né? A minha ideia. Buscando uma expressão maior, talvez por conta da literatura. Né? Tá ser mais expressivo a tradução. Era Pontifex Maximus. Era o Pontífice Máximo. Isso. Ele deixou as suas obrigações militares e foi empurrado para a vida religiosa, né?
enquanto depois a luta ficou polarizada entre Augusto e Antônio. Ian era duo soli qui habebant potestate in mundo romano. Já eram apenas dois os que tinham poder no mundo romano, Augusto e Antônio. Isso. Agora eram dois, né? Digamos assim, ele usou aí dois sozinhos que tinham poder no mundo romano. Mas se você achar desnecessária a presença dos sozinhos aí, né? Pode excluir na hora da tradução. Augustus et Antônio. Augusto e Antônio. Vou baixar um pouco aqui. Para dar mais um. Eu uso o aplicativo do celular para fazer a digitalização. Confesso que a resolução não é das melhores. Mas aí o Vinícius um dia disse, professor, mas você não usa aquele digitalizador do Google? Fica praticamente a mesma coisa, tá? No celular tem o digitalizador da câmera, que é da Adobe. Adobe tem, o meu só tem o do Drive mesmo, por isso que eu só uso ele. Até para ocupar menos espaço no celular também. Mas tá bom, professor. Bom mesmo quando você joga lá no scanner, o negócio que o scanner dá trabalho, porque o scanner fica longe da mesa de trabalho. Para escanear, tem que ficar ou em pé lá, o tempo todo, e indo para um lado e para o outro, né? Dentro do computador e não escanear a página. Aí vai lá, depois vira lá. Aí celular. O meu sonho é um scanner, não sei se você já viu, que algumas universidades compraram. Ele escaneia 2 páginas ao mesmo tempo. Ele faz uma sucção, aí ele vai escaneando a página enquanto tá fazendo a sucção da página, aí solta. Aí pega a outra. Rapaz, é fantástico. Mas são páginas soltas, né? Não é de livro, né? Não, de livro mesmo. De livro mesmo. Vai passando? É como se fosse uma cunha em V. Aí o livro fica assim entreaberto. Aí ele pega aqui, succiona as páginas. À medida que ele vai levantando, as páginas vão acompanhando o movimento por conta da sucção. Aí ele escaneia, aí ele solta as páginas e vem outra rapazinha que vira a página. Aí ele vai fazendo esse movimento. Foi assim que eles conseguiram escanear muitas obras antigas. Né? Para não ter que ficar, porque com o robô eles conseguem manusear livros muito antigos com uma precisão muito delicada. Diferente da mão humana, né? E a mão humana tem gordura, etc. Aí foi mancha. Assim que eles conseguiram escanear muitas obras, desenvolvendo essa máquina. Muito legal, muito bom. Não sei se vocês viram, você falou em livro, e a gente falou em livro, eu coloquei lá no WhatsApp, está terminando uma campanha do Centro Dom Bosco, eles estão lançando 2 bíblias, né? A do Padre Mato Soares, a nova edição, e estão lançando também a Vulgata, tá? Vulgata Clementina. Boa. Hoje, quando você quer conseguir a Vulgata Clementina, você só consegue comprar versões usadas ou versões importadas, né? Então, mais um ponto aí do Centro Dom Bosco que está lançando. Eles já fizeram toda a campanha, já estão finalizando as revisões, tá? Em breve nós vamos poder adquirir, quem quiser, né, a versão da Vulgata Clementina e também a Vulgata portuguesa do Padre Mato Soares, que também é uma boa tradução. Eu tenho da editora portuguesa, ou da editora Realeza, não sei se o senhor conhece. Eu tenho a primeira é Portugal, né? É da capa vermelha, é? Não, mas não é Portugal não, é brasileira mesmo. Não conheço não. Essa daqui. Ah, tá certo. Eu gosto dela porque ela tem as ilustrações do Gustavo Doré e as notas e os comentários do padre são muito bons.
Mas é capa comum, né? É capa comum, é capa comum. Eu peguei a primeira edição. Assim que eles lançaram, foi a primeira edição. Valeu muito a Legal. pena. Mas eu vou dar uma olhada nessa do Centro Dom Bosco. Essa vai ser capa dura. Essa Ótimo. Vulgata Clementina é em latim ou é português, É toda bilíngue? Como é? latina. Toda latina, toda latina. Tá? Toda latina. Eles também vão lançar o breviário, né? É Caramba, eles Liturgia levantaram das Horas. 600 mil reais na campanha dessa Bíblia. Aham. Que é isso, cara. Aí Muito bom. as que sobrarem aí da campanha a gente compra, né? É. Então vamos nós. Eu sei, graças a Deus, de uns anos para cá, o mercado bibliográfico brasileiro tem evoluído muito. Tem várias editoras que, pelo menos do ponto de vista não só dos livros técnicos, científicos, mas dos livros também voltados para a fé católica, ou também para a fé, vamos dizer assim, protestante, reformada. Então tem sido lançada muita coisa do exterior tem chegado às nossas mãos, sido traduzida. Isso é muito bom. Nós tínhamos atraso aí de 40 anos de livros, e aos poucos o atraso vai diminuindo. Então, aqui nós vamos entrar na questão aí do. Acho que eu passei demais. Ah, aqui nós vamos entrar agora na história, né, de amor, esse trágico amor entre Marco Antônio e Cleópatra, né? E, e por conta disso é que Cleópatra foi meio que um divisor de águas aí na relação entre Otávio e Augusto, né? Otávio não, Augusto e Antônio, mas Augusto é a mesma pessoa. Então, a Cleópatra entrou no meio da história e já ajudou a piorar o que já não estava bem. Antônios Duxerat Octavian em matrimônio. Veja que primeiro ele casou com Otávia, irmã de Otávio. Aquelas velhas uniões, vamos dizer assim, político-amorosas, né? Júlio César tinha casado com a filha de Pompeu, infelizmente ela faleceu no parto, né? Então ali teve-se o fim vamos dizer assim, da aliança dos dois. Agora aqui Antônio casa com Otávio. Tudo isso, essas questões aqui, histórico-políticas, vocês podem assistir na série Roma. Já indiquei para vocês, né? De 2 temporadas. Então, tudo isso que você assistindo, você vai ver lá na série. Então, como é que fica? Antônio Duxerat Octavian in matrimônio. Bem ao pé da letra, usando aí o verbo Duxerat. Depois a gente faz Antônio conduzira Otávio em casamento? Otávio em casamento? em casamento ou ao matrimônio, né? Se você tem a palavra matrimônio e diga assim, né, para vocês que estão principiando. Se a palavra em latim tem um equivalente em português, no primeiro momento vocês façam uso dela. Tá. Depois vocês adaptam ao gosto, o vocabulário de vocês. Mas está bem assim no texto, bem, vamos dizer assim, bem na cara, né? Então você pode usar assim. Mas aí se você acha melhor usar para o casamento, também não tem problema. É a questão da escolha vocabular. Octavia era Tesoro Auguste e era Octavius. Professor, tá em qual linha que eu não tô achando mais não? Deixa eu, deixa eu marcar aqui, ó. Eu tenho uma seta solta aí, não é? Deixa eu apagar e colocar só uma setinha aqui, ó. Só que começa na linha anterior, final, tá? Octavia erat Sora Auguste. Qui erat Octavius.
O que é esse soro? Irmã. Então fica Otávia era irmã de Augusto, que era Otávios. Isso, que era Otávio. É interessante que essa palavra soro, irmã, só aparece agora nesse sentido, nessa forma, né? Em contextos religiosos, né? Nós tratamos das irmãs religiosas, se usava muito. Hoje não, hoje a gente simplesmente chama de irmã, ou em contextos menos íntimos, de freira, não é? Mas nos conventos usava muito essa palavra sora. Tem sororidade, né? A sororidade feminina, que o povo fala muito. Tem que ter sororidade. Mas um contexto ideológico, né? Para contrapor a fraternidade, né? Então tem algumas palavras, por exemplo, fraternidade é uma palavra que pega lá do latim frater, né? Que é irmão. Mas, no geral, ela significa, especialmente no contexto religioso, ela se refere a toda a relação de irmandade entre cristãos, independente do sexo, né? Mas aí sempre criou-se essa disputa entre o masculino e o feminino. Então, quando tem a palavra feminina, masculino, melhor dizendo, eles vão lá e criam um equivalente feminino. Ainda bem que usaram as formas do latim para criar, né, as palavras. Então, mesmo que, de repente, no caso, eu não concorde muito com ficar criando palavras só para caracterizar pontos de vista ideológicos, mas quando você vai ao latim, aí o professor de latim passa até a gostar da palavra. De Antônios navegavit in a Egiptum. Mas Antônio navegou para o Egito. Perfeito. E na Egito, gente, me perdoe, mas é porque sempre tem que pedir perdão. Pronúncia clássica, ela, como trabalha mais tempo com ela, ela sempre entra para atrapalhar a minha vida na hora da aula do latim eclesiástico. Então, in Egipto, vidit Cleópatra, erat regina Egipti. No Egito, ele viu Cleópatra, que era a rainha do Egito. Aí aparece agora aí, gente, o participo presente do verbo videre, né? Ver, né? Videns, Cleópatra, Antônio, o verbo que ele usa, né? Antônios, putavit se amare ea. Vendo Cleópatra, Antônio pensou que ele mesmo amava, que ele amava. Uhum. Pensou. Vendo, né? Cleópatra, Antônio considerou, né? Pensou se ao pé da letra, assim, não fica interessante a tradução, né? Literalmente ficaria como se fosse, acho que pensou se amá-la. Uhum. Estranho, né? Fica esquisito. Fica muito estranho. Aí nós temos que adaptar, né? Eu acho que considerou-se a amava, eu acho. Pode ser também. Mas aí, no caso aí, né? Se eu fosse fazer uma tradução mais livre, talvez eu usasse assim. Pensou, Antônio pensou, ou amá-la, né? Julgou amá-la, que aí pode ter um sentido assim, em determinados contextos, esses verbos pensar, considerar, não indicam assim uma precisão, tá? Uma certa precisão. Talvez há uma dúvida, né? Ou nós podemos entender como que Antônio quis amá-la, né? Desejou realmente amá-la, apaixonou-se por ela, tá? Mas aí depende da nossa escolha vocabular, do nosso entendimento do contexto, né? E sabemos que realmente ele passou a amá-la, apaixonou-se, né? Esse processo dos casais, né? Primeiro vem a paixão, aquela forte
desejo de estar com o outro, não é? Depois esse amor, ou essa paixão, melhor dizendo, quando é bem trabalhada, ela se transforma, modifica-se em amor. Tá? Então, nós podemos dizer, Antônio pensou amá-la, né? Quis amá-la. Alguém falou? Não, foi o celular aqui que tá com problema. Tô tentando resolver desde manhã cedo. Antônio, se você quisesse fechar aqui, Antônio apaixonou-se por ela. Tá? Antônio apaixonou-se por ela. Foi o que realmente aconteceu. É que os dois ficaram juntos aí, digamos, na vida e na morte, né? Depois que começou a guerra entre eles, Antônio e Augusto. Aí você achou a melhor maneira para traduzir essa situação. É porque é interessante, né? Ele disse, viu? Ele viu Cleópatra, né? Aqui. São os passos dos que se amam, né? Você vê, aí a pessoa, você usa o uso do sentido, acha aquela pessoa bela, atraente aos olhos. Aí depois você já se sente apaixonado, né? O autor ele conta os passos. No Egito, ele viu Cleópatra, que era a rainha. Vendo Cleópatra, Antônio considerou amá-la, né? Considerou-se, talvez, enamorá-la. Né? Então você veja como fica. Você acha melhor aí na hora de você traduzir, escrever, aí colocar nas suas anotações. Antônios, de novo o verbo considerar, pensar, né? Antônios putavit Cleópatra é sepulcra. Aqui aparece o feminino de pulcher, tá? Aqui é o feminino acusativo. Então, Antônios putavit Cleópatra é sepulcra. Antônio considerava Cleópatra fosse bela. Uhum. Ou então Antônio considerou ser Cleópatra, para ser bem ao pé da letra, né? Bela. Interessante, porque Cleópatra, ela foi, talvez não, ela foi a rainha do Egito, digamos assim, a mais popular, a mais conhecida, mas até hoje os arqueólogos lutam para achar o túmulo dela, não é? Até eles vivem batendo cabeça lá no Egito, nas escavações, mas ainda não encontraram. Não sei se por conta da situação política na época entre o Egito e Roma, E deu é algo tão estranho, professor, isso, que se o senhor for olhar historicamente, a Cleópatra ela está mais próxima da invenção do iPhone do que da construção das pirâmides. das primeiras pirâmides, né? Ali do Vale de Gizé. E tão antiga que é a civilização egípcia. Então, ninguém sabe porque não se encontra o túmulo dela. Talvez o próprio Augusto, diante da situação aí, interviu lá interveio, está dizendo, no sentido de causar problemas na hora dela ser sepultada, talvez tirou as honras. Os romanos tinham disso, viu? Diante de uma situação dessa, eles pudessem humilhar você até na morte, eles humilhavam. Então, não sei se esse foi o motivo de até hoje não acharem o túmulo dela. Eles vivem escavando ali no Vale dos Reis, mas talvez até tenham achado, mas talvez sem nenhuma identificação. Então, eles não conseguem declarar. Achamos o túmulo de Cleópatra, achamos a sua múmia. Não, até agora, nada. Talvez não se encontre, né? Não se encontre. Cedere era pinguis.
Veja que ele diz assim, que Antônio considerou ser Cleópatra uma mulher bonita. Eu considerava Cleópatra uma mulher bonita. Mas aí o que é que o padre vem aqui, o autor vem dizer? Sede rei, o Vera, sede rei, Vera, era de pinguis. Mas na verdade era gorda? Aham. Ou seja, Eu ri aqui também. o Professor, que é que o padre... esse pinguis aí, o pinguim tem alguma relação com isso? Com essa palavra? Parece que, na primeira olhada, né, parece que tem, mas a palavra pinguim, se não me falha a memória, em latim é um pouco parecido com o inglês, é penguin. Ah, Penguin. penguin, tá, entendi. Deixa eu só aqui, pra ter certeza, tá? É porque pinguim geralmente é rechonchudo ali na barriga, né? Por conta da É, questão do frio para poder se proteger, ter tecido de pouso, e etc. deixa eu pegar aqui no dicionário, a palavra tão pouco aparece que a minha memória nunca funciona bem em relação a ela, mas deixa eu pegar o dicionário aqui. O papel, porque no dicionário aqui da internet não tem, não. Ou não sei se eu estou confundindo com. Agora apareceu outra palavra na cabeça que é o golfinho. Golfinho é Delfim. É, estou confundindo uma coisa com a outra. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente tem que trabalhar com a palavra do nome do português, ainda tem que. A gente ainda inventa de querer aprender uma outra língua. Do ponto de vista cultural é ótimo. O cérebro da gente é uma hora falha. Tem, eu até falo para vocês que tem uma outra palavra para gordo, né, que é o crassus, tá? Engraçado que no dicionário não tem. Se não tem, possivelmente pode ser também com pingas. Deixa eu ver. É no dicionário que fala. Já, tchau. Tem duas possibilidades, tá? Mas a melhor delas é uma origem francesa, tá? Pinguim, pinguim, uma coisa assim. Eu não entendo, entendo muito bem da pronúncia do francês, né? Mas tem duas possibilidades aqui, mas nenhuma delas tem que nos dar certeza. Um é o pinguim, pinguim, e o pinguis do latim, tá? Essa do latim é a menos aceita entre os linguistas e os filólogos. A do francês, ela é a mais aceita, porque no caso aqui, eles usam a etimologia da palavra pinguim, tem a ver com cabeça branca do pinguim. Mas
Até agora não existe um consenso sobre a origem da palavra, não. Tem essas duas possibilidades. A mais aceita é uma francesa. Sim, senhor. Professor, esse pulcre, ele também significa puro, pura, Não, ou não? não, não. A não ser que em alguns contextos, mas nunca vi nesse sentido, não. É Puro sim? puro em latim é praticamente idêntico, é igual ao português, é puros, tá? Puros. Ah, Ou seja, entendi. algo que é algo sem mancha, tá? Puros, pura, puro. Um adjetivo de primeira classe. Ok, E quem tem como oposição imundos, tá? O imunda, imundo. ok, Por exemplo, nós temos, em latim, nós temos o puros, nós temos também o mundus, munda, mundum, também para algo limpo, sem mancha. Nós, no português, simplesmente só usamos o puro. Foi que nós paramos aqui. Gente, nós ficamos de até às 10 horas. Vocês querem um intervalo aí de 10 minutos, 5 minutos, alguma coisa assim, ou podemos seguir? O senhor que manda, professor. Vocês às vezes, talvez você não tomou um café, queira é tomar um café, intervalozinho, um intervalozinho. intervalozinho do máximo 10 minutos, tá bom? Vocês aí, de repente, querem Ok, o banheiro, tá? Então são 9h12, 9h22 nós voltamos, tá bom? Sim, senhor. ok, Damos continuidade. Até já. até já.
Então, gente, vamos aqui fazer a chamada, tá? Depois nós continuamos o conteúdo. Eu tenho duas coisinhas para conversar com vocês, coisas simples. Tá? Um é mais um aviso, um convite, e outra questão da nossa, chamar assim, essa aula de campo. Fizemos um semestre passado, e eu quero fazer esse semestre, depois a gente precisa mais tocar nesse assunto. Vou fazer aqui a chamada com vocês. Ana Paula está aí, não é? Presente, professor. Adriano também. Sim, estou aqui, presente. Giovanni está aí, eu acho que não, acho que o Giovanni trancou, mas espero que ele tenha trancado, porque se tiver abandonado ele não pode retornar. A não ser que a coordenação queira o grade para ele. Aí não. Gustavo Sampaio está aí? Gustavo? Mas aí, homem? Não. Continuando, Israel justificou que ia estar na escola diaconal. Karen está aí. Keilo também estava aí no começo. Presente, professor. Bem, Keilo, seja bem-vinda também. O Marcos está aí. Adson. Adson. Sabia que Adson é uma palavra muito usada pela Marinha brasileira? Eles Legal. gostam dessa palavra. Murilo, tá aí? Murilo. Às vezes os alunos faltam, mas aí mandam mensagem no WhatsApp, e muitas vezes eu nem vejo. Às vezes depois da aula, depois tem que correr para consertar aqui, para a gente ficar falta. Ver se o Murilo mandou alguma mensagem. Enquanto isso, deixa eu continuar aqui. Tiago estava aí, ainda está? Deve ainda não ter voltado. Eu não sei que estava aí. O primeiro a chegar. Vinícius também está aí. O William está aí? Sim, professor. Bem, seja bem-vindo. Murilo, deixa eu ver se eu justificar a falta. Não está reprovado foto. Então é isso. Nada. Vamos terminar aqui o texto. Aí eu falo com vocês duas coisinhas. Salve. Falou. Thiago, tudo bem? Eu coloquei sua presença, viu? Tranquilo. Então, vimos aí no texto que eu até brinquei, porque não existe comprovação histórica que, digamos, que Cleópatra fosse gordinha, né? Rechonchuda. Existem algumas moedas, tá? E nessas moedas que foram encontradas, é incrível que uma rainha de, de tanta influência na época, você não encontra talvez até bustos você encontra, mas no geral, o que nós conhecemos de Cleópatra são as moedas, né? Com seu rosto lá impresso. Então, às vezes se destaca o nariz, um pouco grande, ou uma bochecha. Aí criou-se esta ideia ali pelo século XVIII e XIX que talvez ela fosse gorda, ou como se diz hoje modernamente, um pouco acima do peso.
Mas, do ponto de vista histórico, não existe nada que comprove. Até porque os historiadores da época, os romanos, eles, Suetônio e outros escritores, nunca destacaram isso nela. Quando eles queriam difamar alguém, eles usavam de todas as possibilidades para difamar. E eles apenas a elogiavam pela sua sagacidade, pela sua esperteza. Então, não existe, na verdade, historiograficamente falando isso. Né? Você está mais para lendas, pelo seu rostinho mais bochechudo nas moedas. Mas aí nós vamos continuar. Deixa eu apagar aqui a seta. Então, Antônio navegou. Egito, deixa eu baixar um pouco. Certo? Aqui. Antônios ergo demissit uxorem suam Octavian. Aqui foi o grande erro dele, né? Gente, o demissit aí, ele é um verbo composto do mitere, né? Mas aqui, no caso, vocês podem traduzir aí, nesse contexto, o repudiou, né? Deixou. Então, Antônio, portanto, repudiou sua esposa Otávia. Pois é. Ele foi mexer com Otávio ao repudiar Otávio. Octavia ira affecta est contra Antônio. Et locuta est cum fratre suo Augusto. Otávia foi tomada de ira contra Antônio e falou com seu irmão Augusto. Para reclamar com Augusto, né? Com razão. Foi abandonada, trocada por outro. Ille, caso Augusto, né? Ille motus dolore et ira movit bellum com Antônio. Acho que o motivo aí, esse motivo aí é mais, vamos dizer assim, familiar do que político, né? Ille motus dolore et ira movit bellum com Antônio. Aquele morto de dor e de ira moveu a guerra com Antônio? Motus aí é movido, tá? Movido. Movido. Isso, movido pela dor e pela ira, né? Moveu, fez guerra contra Antônio. Aí esse fim, quando ele aparece aí junto com essa palavra belo, né? Guerra, você traduz com, fez guerra com Antônio ou contra Antônio. Em ano 31º, ad actium classis Augusti pepulit classem Antoni. Aí classes é frota, né? Vocês lembram? A frota de Antônio. O que foi fez a frota de Antônio com a frota de Augusto, ou Augusto com Antônio? Aí com o pepulit tem aí na nota lateral. Pepulit. Em ano 31º, ad actium classis Augusto, pepulit classem Antoni. No ano 31º de Actio. A Actio é uma pessoa, é, professor? Não, aí é uma região, é uma região Ática. É o Ácio. Tá? Ácio. Digitar aqui. Aí a classe de Augusto baniu a classe de Antônio.
Isso, a frota de Augusto baniu, né? Expulsou a classe de Antônio. É assim Mas que se diz, é tá? classe mesmo ou é alguma outra coisa É assim? frota marítima. Frota, né? É, frota de navios, tá bom? Aí, na chamada Batalha do Ácio, né? Quem venceu essa batalha aí para Augusto, na verdade, foi Marco Agripa, tá? Marco Agripa, que construiu ali em Roma o Panteão. Marco Agripa foi o grande general que venceu essa batalha para Augusto. Não aparece aqui, né? Mas foi ele. Marco Agripa. Inclusive, ele, ele venceu essa batalha para Augusto, depois construiu o Panteão, tanto que na fachada do Panteão tem uma inscrição, né? Para dizer que foi ele. E esse Marco Agripa, esse nome Agripa, se não me falha a memória, inspirou até o nome de Herodes Agripa. Foi rei dos judeus, né? Colocado por Roma lá, ali no período do nascimento de Jesus. Herodes Agripa. Então, Sede Antônios ipse. Gente, ó. Sede Antônios ipse et Cleopatra cum eo vassit ex manibus Augusti et id in Egyptum. O que é esse it? It. It, et. E it, né? Aqui É, o que é? é o verbo ir. Foi, aqui você vai trazer por foi. Então, mais Antônio, o próprio Antônio e com Cleópatra com ele, expulsou com as mãos Augusto e foi para o Egito. Acho que seria escapou, não? Escapou das mãos de Augusto? Escapou, melhor mesmo, melhor. De evasir, né? De evasão. Evadir. Evasão. Isso. Fugiu, né? Fugiu das mãos de Augusto e foi para o Egito. Ponto. Augusto Zitaque in próximo ano, no ano 30, navigavit in Egiptum. Aí é o in mais o acusativo, né? In Egiptum, não é dizendo? É o in mais o acusativo, que indica aí movimento, né? Em direção a algum lugar. Material de movimento. Augusto Zitaque in próximo ano, in ano 30, navigavit in Egyptum. Agora eu vi o latido do Ozzy, né? É meu cachorrinho mais barulhento. É o menor e é o mais briguento. Aí eu lembrei do Horácio, tá tão calado hoje. É que ele tá preso, professor. Aí eu deixei ele aqui. Ele tá, por enquanto, ele não tá reclamando. Ainda, né? Mas ele começa a reclamar de estar engaiolado. Então, gente, aí, Sede Antônio Zipse nós já vimos, né? Augusto Zita com ele em próximo ano. Fizeram? Não falhou a memória, não, né? Tô aguardando vocês aí. Esse Itaque eu esqueci o que é. E assim, Augusto, e assim Augusto, no próximo ano, que é o ano 30, navegou para o Egito.
Isso, ele foi atrás de Marco Antônio da Cleópatra, né? E já sabemos como é que terminou. Embora o que nos é dito, não, muitas vezes não condiz com a realidade, mas é mais ou menos aquilo que nós já sabemos. Antônio et Cleópatra, ou Cleopatra, melhor dizendo, né? Aí tem, interessante, a pronúncia latina ela é muito próxima da pronúncia, ou igual à pronúncia do grego, né? Nós em português chamamos de Cleópatra, mas em latim e grego é Cleopatra. Eu acho que o inglês também manteve esta pronúncia. Então, Antônio et Cleopatra audientes Augustum, eu participo presente, audientes Augusto venire, interfecerunt se. Antônio e Cleópatra, ouvindo Augusto vir, se assassinaram. Isso, mataram-se, né? Suicidaram-se também. Antônio, agora uma tradução um pouquinho mais ao pé da letra, ele fazendo aqui uma observação. Eu não sei se eu. Não sei não, eu tenho produzi um materialzinho de usativo com infinitivo, que é que aparece aqui, tá? Antônio e Cleópatra, ouvindo, né? Augustum venire, aqui nós temos um usativo com infinitivo. E ao pé da letra, se nós fizéssemos ao pé da letra, soaria mais como o português de Portugal, que do português brasileiro. No português brasileiro, nós traduzimos assim. Antônio e Cleópatra, ouvindo que Augusto vem, tá? Que Augusto vem, no português de Portugal usaria mesmo o vir, né? Mataram-se. Deixa eu ver se eu achar aqui o arquivo, ver se eu tenho certeza que eu fiz. Usativo infinitivo, tá aqui. Não dá para você usar no WhatsApp. Eu já não enviei, acho que eu não lembro. Mas eu vou enviar agora. Se já tiver enviado, não tem problema a repetição. É, mas é uma forma verbal que é muito fácil de entender. Tá? Na verdade, é um tipo de oração definitiva. Depois você dê uma olhada aí nessa apresentaçãozinha de. Você dê uma olhada aí. Mas você traduz basicamente dessa forma. Tá? Augusto venire. Audientes Augusto venire. Augusto viesse. Assassinaram-se. Mataram-se. Suicidaram-se. Né? Professor, Oi. eu não, eu não consigo, assim, achar uma... Ainda. Pois é, essa palavra assassinar, interfecirunte. Não consigo fazer um link, assim, com, sei lá. Eu acho meio esquisita essa palavra. Ela tem, assim, o senhor sabe dizer qual é a raiz dela, sei lá, de onde ela vem. Eu expliquei no começo, talvez você não tenha ouvido. Posso dizer ou o Horácio que atrapalhou. Há uma possibilidade aqui de assim, para que nós possamos entender a etimologia, tá? Geralmente os verbos que têm na sua forma ou na sua raiz, o ficere, porque o infinitivo dele é interficere ou interficere, tá? Depender da sua pronúncia. Você vai usar clássico, você vai usar eclesiástico. Então, esse ficere, ele vem do facere, tá? Vai fazer. Certa vez, se não me falha a memória, eu ouvindo em sala de aula, o
professor ele disse isso, mais ou menos assim, faz alguns anos, tá? Pode ser que eu esteja sendo impreciso agora na etimologia dela. Mas o inter significa entre. Aí o faca é fazer, né? Agir. Então, esse sentido dessa palavra seria você, por entre a pessoa, fazer passar uma lâmina, ou seja, matar. Tá? Mas depois eu posso buscar com mais precisão a etimologia dessa palavra. Então, seria como que você fazer transpassar alguém com uma lâmina, com uma espada, com uma lança, é literalmente matar alguém, né? Transpassar alguém com uma arma. Tá? Então, por isso que parece estranho para nós. Nós usamos o assassinar, usamos o matar. Já os romanos usavam o interficere, usavam o orquidere, também tem sentido de matar, né, ou de morrer. Mas o assassinar mesmo, quando alguém ataca alguém para matar o outro, assassinar, eles usavam muito esse daí. Tá? Entendi, professor. Atravessar alguém com a lâmina, né? Fazer uma lâmina atravessar alguém. Entendi. Muito bem. Ficou mais claro agora? Ficou, agora sim. Quando a gente olha para a forma do verbo, né, é muito diferente do que nós trazemos na nossa mente em português. Omnibus, agora nós temos aí, gente, um ablativo absoluto. Omnibus inimicis victis. Augustus versus est Roman. Lembra como é que nós fazemos aí a tradução da Com Bíblia? todos os inimigos. Não. Vixe. Não sei se é vencido todos os inimigos. Augusto Sim, pode ser isso. retorna a Roma. Isso, Augusto retornou a Roma. Então, tendo todos os inimigos vencidos, ou vencidos todos os inimigos, Augusto retornou a Roma. Perfeito. Ponto. Abuit multas potestates extraordinárias a senato acceptas. O verbo habere, né? O verbo ter no pretérito perfeito, terceira pessoa do indicativo. Abuit multas potestates extraordinárias acceptas a senato. Teve muitos poderes extraordinários, é isso mesmo? Foi aceito pelo Isso. Senado? Aceitos pelo Senado, né? Teve muitos poderes, adquiriu muitos poderes extraordinários que foram aceitos pelo Senado. Foram aceitos pelo Senado. Faz sentido mesmo. Aí continua. Em ano 27º, venit in Senato Romano, redidit hominem potestatus Senato. No ano 27º, veio ao Senado romano e devolveu todo o poder ao Senado. Sabemos que, no final das contas, o Senado se transformou meio que um órgão aí só de enfeite. Todo o poder. Parece com o que eu conheço a colar. Uhum. Acular, e muitos acular. Uma palavra aqui que eu vou criar. Muitos aculares aqui, não só da nossa realidade, mas
muitos locais aí, mundo afora, o Senado é só de enfeite. Sed non post multos anos, senatus, aqui é a velha troca de poder, senatus et populus romano, didet hominem potestate in Augusto. Mas não muitos anos depois, o Senado e o povo romano devolveu todo o poder a Augusto. Sabe-se lá, faz motivo. Então, nós terminamos aí. Aqui nós temos um texto sobre o prefeito subjuntivo. Não lembro se apareceu na lição. Deixa eu ver. Apareceu uma vez só. Apareceu só uma vez e nós fizemos uma tradução usando o verbo auxiliar, né? O verbo ter. Tem que usar um verbo auxiliar, no caso é o verbo ser, e o verbo principal, uma forma participial. Vocês deem uma lida nesse matéria. Aqui está a forma dele, né? A terceira é do singular e a terceira é do plural. Muito parecido com o nosso efeito subjuntivo. Tá? Mas nós usamos na hora da tradução um verbo auxiliar. Apareceu o cum aqui, né? E na maioria das vezes nós vimos como preposição do ablativo. Agora ele apareceu também um pouco diferente, ou como uma conjunção ou como um advérbio. Mas aqui é o texto dessas que passam, né? Eu queria saber de vocês. Primeiro, eu queria fazer um convite, de modo particular, aos católicos, a um aviso, mas também um convite. Aqui na minha paróquia, né, a paróquia de Santo Décimo, que alguns já conhecem, no dia 27, às 14 horas, vai ter um breve curso sobre a consagração por meio do escapulário, tá? Nossa Senhora do Carmo. Então, a paróquia vai promover esse breve curso e depois do curso vai haver a imposição do escapulário, tá? O escapulário, na inscrição do curso você recebe o escapulário que foi produzido pelas Irmãs do Carmelo, tá? Então, aquele escapulário. Professor, o Padre Igor assim, que vai ministrar? Eu não lembro agora, mas se não for o Padre Igor, vai ser o Padre Maxwell, tá? Porque não foi dito no aviso. O Padre Maxwell está na paróquia São Pio X? Rapaz, eu estudei com ele. Fiz meu ensino médio com ele. Os dois estão lá. São bons, eu Bom gosto muito dos dois. Bom saber. Então, a paróquia está, digamos assim, está bem administrada. Então vai ter esse curso a partir das 14 horas, dia 27, sobre o escapulário, e depois vai ter o momento da consagração e a imposição do escapulário. Tá? Então a inscrição custa R$10, você recebe o escapulário e a renda vai ser invertida para as Irmãs do Carmelo, porque foram elas que produziram o escapulário. Então fica aqui o meu convite para vocês. E a outra coisa que nós precisamos decidir com urgência é nossa aula de campo. Tá? Então, o local mais acessível para todos é o Seminário da Prainha. E a missa lá, a missa tridentina, ou como é que eles chamam lá? Eles chamam de missa... esqueci o nome. Agora. Gregoriano. Gregoriana, pronto. Então, acontece aos domingos, a partir das 10 horas. Então, eu queria ver com vocês a possibilidade de estarmos lá, ou no domingo, no próximo domingo, não o de amanhã, né? Mas no dia 28, com uma data mais próxima deste dia. Seria já o outro domingo. Porque o nosso semestre termina sábado que vem.
né? Então, É para que não dia fique 28 muito longe, mesmo. Dia poderia ser para 28 vocês, mesmo. que seria já no final de semana de final de semestre. Daria para vocês? Por mim daria, dia 28 daria. O resto da turma aí? Para mim dá também, professor. Adriana, Ana Paula. Seria, no caso, a missa lá naquela da Igreja Nossa Senhora da Conceição, é? É, na Prainha? capela lá do Seminário da Prainha. É, exatamente. 10 horas, né, lá? Isso, 10 horas. Sei. Acredito que dá para eu ir, eu confirmo durante a semana. Vou colocar lá só uma enquete, só para lembrar vocês no grupo do WhatsApp. Tá? Tá certo, professor. Eu confirmo durante a semana também, mas eu acredito que sim, acredito que deve. Como faltaram algumas pessoas hoje, a gente coloca uma enquete lá no WhatsApp. Tá? Professor, eu não conseguiria porque eu passei a morar em São Paulo agora. Na verdade, amanhã é o último domingo que eu tô morando aqui em Fortaleza. É mesmo. Ah, você vai morar lá, né? A partir da próxima semana, né? Na verdade, eu tô morando nos dois cantos, né? Mas eu vou pra lá segunda e só volto no mês que vem, entendeu? Ah, tá indo e voltando, né? Tá Sim. certo. Mas de repente você pode. Eu sei que lá no Mosteiro de São Bento, na capital, tem Não, a. em São Paulo tem bem mais opções de missa, tanto Sim, sim, sim. no latim quanto a própria tridentina. Sim, aí você pode encontrar lá. A Fraternidade São Pio X também. Pode participar. Peraí, professor, né? Depende do que acontecer em École, né? Mas enquanto não, você tem essa possibilidade aí. Tá? Aqui em Fortaleza, tem na Capela Nossa Senhora da Assunção também, com o pessoal da Fraternidade, mas é um final de semana por mês e eu tô por fora, eu não sei. Já fui, já participei lá, mas acho que eu não lembro. Eu não estou muito preocupado com isso também, não. De jeito nenhum. Os dias são muito estranhos na Igreja Católica, então a questão da fraternidade não me abala e também não, se acontecer, também não vou ficar contra eles, não. Eles têm a razão dele lá e eu confesso que há tempos eu fugi da obediência cega. A igreja nunca pregou a obediência cega a quem quer que fosse, então eu estou muito preocupado com isso agora. Eu também não sei se vou me preocupar. Mas vamos ver aí a possibilidade, tá, do Seminário da Prainha para o próximo domingo. Tá? A Karen não é católica, mas ela com certeza tem curiosidade de ver como é que Eu funciona, vou, né? eu quero ir. Eu quero ir sim. Isso. Você pode ver ao longo da semana. O aviso que eu dou aos navegantes, né? É coisa de 1h30, né? De celebração, de rito. Tá? Lá, quem quiser o livrinho para acompanhar, a Dona Alda sempre tá lá vendendo o livro. Pronto. É R$ 5, né? R$ 5, O 5 livrinho. é R$ 10. Sempre tem um livrinho para Nessa faixa. acompanhar. Isso. O problema é que o acompanhamento do livro, você não tem ninguém para te orientar. Você tem que ficar correndo, né? Dentro do livro, indo para a página, para outra, mas Para dá para. quem nunca viu, vai ficar um pouco É perdido, complicado. mas Mas acompanhar dá com para o ouvido, acompanhar. né? Dá pra Com o acompanhar. ouvido, né? Pelo menos o microfone ajuda, né? Então dá para acompanhar. E depois que você adquire o livro, você traz para casa e você pode ir observando, procurar a missa no YouTube, sempre tem. Você colocar lá Missa Tridentina, sempre vai ter um vídeo, vai ter, ou mesmo você pode achar ali ao vivo, né? E acompanhar. Professor, Hum. sábado que vem vai ter uma feira cultural lá no meu colégio e eu vou precisar estar lá. Você vai fazer alguma prova? Como é que vai ser a última aula do semestre? Não, até porque o trabalho de semestre eu já passei. Tá, essa semana eu porque consigo terminar em envio. Isso, aí o que é que eu vou fazer? No nosso último dia, eu vou disponibilizar aí um texto
texto qualquer, que vai ser a prova de pronúncia, que eu vou enviar o texto lá no WhatsApp, aí vamos fazer como a gente fez no semestre passado. Você vai ler o texto, né? Tá. Vamos dizer assim, você vai se preparar e vai mandar um áudio para mim do texto. Só isso. Ah, certo. Sim, senhor. Sim, Eu senhor. coloco no WhatsApp e você não vai ter nenhum prejuízo, tá bom? Perfeito. Tá bom. Muito obrigado, professor. Ótimo. Tá ótimo. Então, gente, vamos encerrar por aqui. E aí eu vou enviar para vocês o arquivo das próximas aulas, dos próximos textos. Trabalho de casa, deem uma lida aqui na explicação sobre o mais que perfeito do subjuntivo. Não, nós já vimos aí no texto, não é de muita dificuldade, pelo contrário, é fácil. E façam o exercício o exercício que nós sempre cobramos, né? E é este aqui, do final de cada lição. Deixa eu ver se tá aqui. A explicação gramatical, e depois tem esse curto exercício aqui. Né? E está bem curtinho. Acho que a parte 139. Deixa eu ver se é a 140, a 141. Porque a 140 está bem aqui. Ficou depois. Pronto. A 140. Na hora da digitalização, o aplicativo inverteu as páginas. É o exercício aqui, né? Quando exercitemos, sempre eu peço isso de vocês. E faz uma revisão do que já foi feito anteriormente, né? E é como se fosse chamamos de exercício de fixação, para fixar vocabulário, fixar gramática. Né? Então, é o trabalho de vocês para a semana. E se programarem para participarmos lá da missa tridentina. Eu vou colocar lá no WhatsApp uma enquete, tá? Um aviso e enquete ao mesmo tempo, tá bom? Então, gente, nós encerramos por hoje. Tenham um bom sábado. Eu preciso cuidar agora. Tenham um bom sábado, um abençoado final de semana. Tá? E fiquem todos com Deus. Até sábado que vem. Obrigado, Até mais, professor. professor. Deus lhe abençoe. Obrigado. Amém. Deus nos abençoe a todos.